Esta é a história de amor, ciúme, obsessão e um crime que ficou escondido por mais de 20 anos. Um crime cometido por alguém que deveria proteger. O caso de Sherry Rasmussen. Los Angeles, final dos anos 70. John Rutten, estudante de engenharia mecânica da UCLA, conhece Stephanie Lazarus, estudante de ciência política e sociologia. Eles vivem no mesmo dormitório, Dijkstra Hall, e ambos são atletas. Ela joga no time de basquete feminino. Ele, reservado, calmo. Ela, intensa. Amigos diziam que Stephanie levava o relacionamento muito mais a sério do que John. Era algo informal para ele, mas para ela, nunca foi. Pequenos sinais surgem. Stephanie roubava as roupas de John quando ele tomava banho, de brincadeira. Fotografava ele de cueca enquanto dormia. Criava um vínculo que John nunca percebeu na mesma intensidade. Eles ficam, viajam juntos, às vezes têm relações, mas John nunca a chamou de namorada. E isso, Stephanie nunca aceitou. 1983. John se forma, começa a trabalhar na Data Products. Stephanie entra no LAPD em meio a um período turbulento, escândalos de corrupção, clima tenso, moral baixo. Durante o treinamento policial, Stephanie fala de John como se ele fosse seu namorado, embora isso já não fosse verdade. Ela compra sua arma reserva. Um revólver Smith & Wesson, modelo 49, calibre .38, detalhe que mais tarde se tornaria crucial. Ela se torna intensa no trabalho, agressiva nas lutas e completamente integrada ao código de silêncio do LAPD. Não admita nada. Negue tudo. Exija provas. Seu diário começa a mostrar alguém se afastando emocionalmente da própria humanidade. E no fundo, ainda presa a John. John conhece Sherry Rasmussen, enfermeira brilhante, mestrado concluído aos 27 anos, diretora de enfermagem, professora, respeitada, inteligente, gentil. Sherry é tudo o que Stephanie não era. Estável, madura, emocionalmente saudável. Eles começam a namorar em 1984 e a vida de John muda para Stephanie. O mundo desaba. Stephanie organiza uma festa surpresa para John, sem saber que ele agora tem uma namorada séria. Logo depois, descobre que John e Sherry estão noivos. No diário ela escreve: ela chora na frente do colega policial. Pela primeira vez ele a vê daquele jeito. Pouco antes de John se mudar com Sherry, Stephanie aparece no apartamento dele. Eles têm relações pela última vez. John diria depois que foi para dar um encerramento, mas para ela, não houve encerramento. Ela escreve à mãe: estou apaixonada por John, e este último ano me destruiu. Em julho ou agosto de 1985, Stephanie surge no hospital onde Sherry trabalha, vestindo shorts curtos, regata, confiante. Ela se aproxima e diz: eu e John ainda estamos tendo relações, e quando o casamento de vocês fracassar, eu vou estar lá para juntar os cacos. Sherry responde firme: os seus serviços não serão necessários. Stephanie se vira e dispara: se eu não posso ter o John, ninguém mais vai ter. Nem você. Sherry sente medo. Conta ao pai. Confronta John. Ele pede desculpas por antigas infidelidades, mas não corta contato com Stephanie. Erro fatal. John e Sherry se casam em novembro de 1985. Mas coisas estranhas começam a acontecer. Ligações misteriosas e silenciosas. Sensação de estar sendo seguida. A porta do alarme tocando sozinha. E pior, Stephanie começa a aparecer dentro da casa deles. Em janeiro, ela vai até o apartamento pedindo para John encerar seus esquis. Sherry acha estranho, tenta impedir. Ele, inocente, não vê maldade. Dias depois, Stephanie volta uniformizada e armada para buscar os esquis. Sherry está cada vez mais assustada. Outra vez, Sherry encontra Stephanie dentro da sala quando John sai para o trabalho. Stephanie sai sem explicações. Sherry conta ao pai. Ela acha que está sendo perseguida nas ruas. Às vezes, Stephanie estaria disfarçada como um jovem, usando roupas largas, mas Sherry não denuncia a polícia. Ela sabe que Stephanie é polícia. Manhã de segunda-feira, 24 de fevereiro de 1986, John sai às 7h20 para o trabalho. Sherry fica em casa, pensando em ligar para o hospital, dizendo que está doente, nas costas depois de uma aula de aeróbica. Às 9h45, uma vizinha nota algo estranho. A porta da garagem dos Ruetten está aberta e o carro de Sherry não está lá.
10 horas. John liga para casa. Nenhuma resposta. A secretária eletrônica não atende. Algo completamente fora do normal. Ao meio-dia, 2 homens, aparentemente jardineiros, encontram a bolsa de sherry jogada no condomínio e devolvem a uma vizinha. 12h30. Uma empregada doméstica ouve barulho de luta, gritos abafados, algo caindo no chão, mas ela não chama a polícia. À noite, John volta do trabalho e encontra vidros quebrados na entrada da garagem. O BMW de Sherry desaparecido. Ele entra. O mundo cai. Sherry está no chão da sala, morta. A luta foi violenta. Vaso de porcelana quebrado. Aparador tombado. Tentativa de amarrar Sherry. Marca de mão ensanguentada perto do botão de pânico. Hematoma causado pelo cano da arma. 3 tiros disparados através de um edredom para abafar o som. E uma marca de mordida no braço, tão profunda que deixou amostra de saliva e sangue. A polícia conclui, rapidamente e de maneira conveniente, assalto que deu errado. Mas havia algo estranho. Nada realmente valioso tinha sido levado. A cena parecia pessoal, intensa, cheia de ódio. Mas a verdade ficaria enterrada por décadas. A primeira equipe do Departamento de Polícia de Los Angeles chega ao local. Toma uma decisão que moldará o destino do caso. Chamam aquilo de assalto mal sucedido. Mesmo com evidências gritantes de que nada valioso havia sido levado, mesmo com uma cena carregada de violência pessoal, mesmo com a marca de mordida no braço de Sherry, algo que qualquer detetive reconheceria como evidência direta do agressor, e mesmo com o pai de Sherry dizendo no dia do crime: olhem para Stephanie Lazarus, ela é policial, ela não superou o John, ela ameaçou a minha filha. Eles ignoram. Enquanto isso, Stephanie, colega de departamento, circula livremente pelos corredores. Não é interrogada. Não é tratada como suspeita. O nome dela sequer aparece nos primeiros relatórios. O caso esfria em meses e entra oficialmente para a pilha de cold cases de Los Angeles. Algo ainda mais inquietante começa a acontecer ao longo dos anos. Arquivos começam a desaparecer. Relatórios inteiros nunca foram encontrados. Fotos da luta, perdidas. Anotações sobre o comportamento de Stephanie simplesmente sumiram. Vários investigadores acreditam que Stephanie, agora promotora de casos sensíveis, com acesso a evidências, pode ter manipulado documentos. E ela não estava sozinha. Outros policiais podem ter ajudado, voluntariamente ou não, nessa cortina de fumaça que protegia uma de suas próprias. Enquanto isso, a marca da mordida, aquela salivação colhida no braço de Sherry, permanecia guardada, intocada, esperando por um futuro no qual a ciência finalmente diria a verdade. Em 2008, o Departamento de Polícia de Los Angeles cria uma nova unidade de cold cases. O detetive responsável começa a reexaminar homicídios antigos e encontra o arquivo de Sherry. Ele lê, repara nas inconsistências e encontra a marca da mordida, ainda preservada. Ele pensa, se o assassino a mordeu, isso pode ter DNA. Ele faz algo crucial. Ele pede para testarem a amostra. Quando o resultado chega, não há como negar. O DNA pertence a uma mulher. Isso elimina todos os supostos ladrões homens que o departamento insistiu em culpar por 23 anos. E então, ele encontra o nome Stephanie Lazarus, anotado, brevemente, timidamente, como uma possível suspeita em um dos relatórios antigos. O detetive não acredita no que está vendo, mas sabe o que precisa fazer. Ele levanta o telefone e diz: acho que temos um problema grande. Stephanie agora é detetive veterana, respeitada, premiada, casada com outro policial. Adotara uma filha. Ela não imagina que está prestes a cair. O LAPD cria um plano para coletar o DNA dela sem levantar suspeitas. Stephanie é seguida discretamente por uma equipe secreta. Um dia, ela para em um hospital, toma um refrigerante, joga o copo no lixo. O time corre, recolhe-me o copo, envia para análise. Dias depois, o DNA combina perfeitamente com a marca de mordida no corpo de Sherry Rasmussen. O destino está selado, mas agora o LAPD precisa interrogá-la antes de prendê-la e fazer com que pareça um encontro casual. Case and reviewing the case, there's some notes to see as far as your name being mentioned. Okay. Do you know John Rutten? John Bruton. John Rutten? Rutten.
Right. Oh yeah, I went to school with him. You did? Yeah. How long did you know him? Gosh, I went to school in, let's see, went to UCLA in 1978 I started, and, you know, met him at school at the dorms. Were you guys friends, close friends? Yeah, we're very close friends. I mean, what's this all about? Well, it's a case we're working on, and it involves John. Conforme as perguntas começam, ela claramente entra em pânico. I lived in the dorms for 2 years. You guys lived in the same dorm? Yeah. Oh, okay. Yeah, Dykstra. Okay. Were you guys just friends or anything else, or? Yeah, we were good friends. Yeah. Was there ever any relationship or anything that developed between you guys? Yeah, I mean, we dated, you know, I mean, what's this all about? Well, it's relating to his wife. Okay. Okay. Did you know her? Not really. I mean, I knew that he got married years ago. Did you ever meet her? God, I don't know. Do you know who she was or anything? Well, let me think. God, it's been a long time ago. I may have met her. Geez. You know. Yeah. Well, let me see. Let me ask you. You said you dated John. How long did you guys date? I mean, are you guys? Is this something? I mean, you said I was going to interview somebody about art, and how you guys are. Here's I mean, Stephanie. Here's the situation. Is basically, we knew that this when we saw this in this chrono that maybe there was some relationship there. That's what the chrono seemed to indicate, and we didn't want to come up to you at your desk and ask those kinds of questions or do anything. You know how up there people can see what's going on if you go into an interview room or people are in there getting supplies. Okay. So we wanted to afford you some privacy, some confidentiality to talk about this because we thought it might be, something, you're married to someone else, obviously, and so forth, and that you may not want to, talk about these things in that setting where someone, we don't want the rumor mill or gossip or any of that kind of stuff. Had you ever met his wife? I may have. Do you remember her name or anything, or? Or what she did for a living, or where she worked, or anything about her? Well, I think I'm going to say that I think she was a nurse. I mean, I can't even remember how he said he met her. I mean, it's been so long ago. Well, let me ask you, did you go to their wedding, No, I didn't go to their wedding. No, did not go to their wedding. I couldn't even tell you what year he got married. I mean, it's been a million years ago. Do you ever remember if you ever talked to her? Because it seems like a lot of you who were at the school at UCLA, you guys kind of were friends during and after school, so I don't know if you guys still associated afterwards once he was married or anything. With him? Yeah. No, I don't think so. I mean, I don't, again, I mean, what, I don't understand why you're talking about some guy I dated a million years ago. Well, do you know what happened to his wife? Yeah, I know she got killed. What did you hear about that? I saw a poster at work. I'm sure I spoke to him about it. Mente sobre visitas a John, sobre confrontos com Sherry, sobre cartas, sobre o passado. I may have talked to him. I mean, I don't remember how I heard. I mean, I don't even remember what year it was. And you think you thought his wife was a nurse. Do you have any idea where she was working at the time, or did he ever mention that to you? Was it a hospital or a doctor's office? I'm sure he must have mentioned it. Now that you're bringing that up, I think she worked at a hospital somewhere. And yeah, I may have met her at a hospital. I may have talked to her once or twice. At a hospital? Or more. But being that you used to see John, was everything okay between you guys? I mean, there was never anything uncomfortable or anything between you and her? I don't know. I mean, it's been so many years. I mean, uncomfortable. I mean, I can't even remember if we had a conversation. I mean, I may have seen her at his apartment. Geez, how many years ago is that? I don't even know what year she, got killed. Ela percebe que está cercada. Ela diz: I'm really shocked that somebody would be saying that I did this. I mean, we had a fight, and so I went and killed her. I mean, come on. Well, that's... Okay. All right. Os detetives se entreolham.
sabem que é a hora. Okay. Stephanie, you know you have the right to remain silent. Do you understand? Yes, Anything you say may be used against you in court. Do you understand? yes, You have the right to the presence of an attorney before and during any questioning. Do you understand? yes. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you free of charge before any questioning if you want. Do you understand? Yes. Stephanie Lazarus é presa. Colegas ficam estarrecidos. A mulher que sempre soube manipular o sistema está agora do outro lado dele. A arma usada no crime nunca foi encontrada, mas o DNA é definitivo. O julgamento é explosivo. A promotoria apresenta o DNA da mordida. Provas de que o crime foi uma execução, o cobertor usado para abafar tiros, técnica ensinada no treinamento policial, o comportamento obsessivo de Stephanie, o histórico de ameaças, a suposta adulteração de arquivos. Sherry. Surpresa em casa. Stephanie entra armada, tenta amarrá-la. Elas lutam intensamente. Stephanie bate nela com o cano da arma, atira 3 vezes através de um cobertor. Morde Sherry durante a luta. O júri não hesita. Stephanie Lazarus é condenada por homicídio em 1º grau. Pena: 27 anos à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional por 19 anos. Ela tenta anular o julgamento alegando caso velho demais, mandado irregular, interrogatório coercitivo. A corte rejeita tudo. A Suprema Corte da Califórnia recusa ouvir o caso. Durante a audiência de liberdade condicional de 2023, algo inesperado acontece. Stephanie finalmente admite o crime, mas tenta suavizar. Diz que foi um momento de raiva. Uma briga que saiu do controle. O painel inicialmente concede a liberdade condicional, mas meses depois, a comissão plena revoga a decisão. Eles afirmam que sua versão não bate com a cena, a frieza do ato, planejamento, nem com a ausência de DNA dela espalhado pela casa, indicando que não foi uma briga caótica, e sim um ataque controlado. Hoje, Stephanie Lazarus ainda está presa. Ela poderá solicitar liberdade condicional novamente em 2028, mas ainda pode tentar um pedido antecipado caso alegue mudança significativa de circunstâncias. Para muitos, isso é só mais uma tentativa de reescrever a história, mas para a família de Sherry, a verdade já foi revelada, e eles jamais permitirão que o nome dela seja esquecido. Por mais de 2 décadas, a assassina esteve dentro da própria polícia, protegida por silêncio, amizade, poder e influência, mas a verdade sempre encontra um caminho. Sherry Rasmussen finalmente teve justiça, mesmo que tardia, mesmo que dolorosa, mesmo que escondida por 23 anos.